Bom dia, queridos. Shalom, shalom. Entramos na quarta semana da contagem do homem e durante essa semana estaremos falando sobre o espírito de conselho. E hoje, dia 22 da contagem do homem, o nosso tema é o espírito de conselho, é a voz que nos alinha à verdade. Então, queridos, o espírito de conselho é aquele que nos direciona como agir diante das situações da vida. O Espírito do Senhor é o nosso conselheiro e que nos guia para toda a verdade. João 16:13 vai dizer: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O espírito de conselho está sendo representado pela igreja de Tiatira, lá em Apocalipse. Vamos dar uma lida lá. Apocalipse 2:20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados por ídolo. Então, o pecado apontado aqui na igreja de Tiatira é a ação de Jezabel, uma pessoa que se chama, e uma pessoa que está sem a chama do conselho, ela será uma presa fácil para ser influenciada pelos conselhos de Jezabel, pelo seu espírito, né? E o espírito de conselho é a chama que abate Jezabel, que abate todos esses falsos conselhos. Então, o espírito de conselho é uma das manifestações do Espírito de Deus, né? E ele nos traz a orientação divina, a direção clara e a estratégia espiritual que nós devemos ter em cada momento. Então, o espírito de conselho, ele vai trazer o quê? Onde há confusão e manipulação, o espírito de conselho vai trazer alinhamento e clareza. O espírito de conselho é a chama que queima os véus da sedução espiritual. Jezabel em Tiatira nos mostra um espírito de contaminação e de controle. Né? E a figura de Jezabel, ela representa falsas profecias, controle emocional e espiritual, manipulação, tolerância ao pecado e à idolatria, se infiltra por meio de falsos conselhos, distorce a verdade com uma aparência de unção. Então, são coisas que nós temos que ficar ligados a conselhos com essa vertente aí, com essa aparência. Então, Tiatira era a igreja cheia de obras, mas que tolerava aquilo que corrompia a identidade e desvirtuava o profético. Então, a primeira chave de hoje, a chama do conselho divino é a voz que desmascara Jezabel. Provérbios 21:30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Todo conselho de Jezabel, mesmo que pareça espiritual, cairá por terra, queridos, diante do verdadeiro conselho do Senhor. Jezabel opera por falsos conselhos e profecias deturpadas, mas o conselho do Senhor permanece firme e vence. Então, essa chama tem que ser acesa em nós. O espírito de conselho tem que estar aceso em nós. O espírito de conselho atua como uma voz do trono, que confronta o engano com a verdade, traz discernimento que separa o santo do profano e libera correção com autoridade. A chama do conselho é enviada para purificar o altar, o sacerdócio e recolocar o profético no lugar correto. É a chama que ilumina o que está escondido e traz juízo santo onde há tolerância e mistura. Tolerância à mistura. Jezabel visa o que? Destruir a identidade dos servos e contaminar o altar com mistura. E o espírito de conselho, ele vem restaurar a nossa mente, nos trazer o posicionamento como servos de Deus, alinhado com o som da sua voz. 1 Reis 18:21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias aqui está cheio da chama do conselho, queridos. Ele confrontou a indecisão do povo, desafiou os falsos profetas e restaurou o altar antes do fogo cair. Então, o conselho do alto restabelece fundamentos, como Elias restaurou o altar antes do fogo cair. Então, o conselho de Elias não foi político, mas foi cirúrgico, ardente e cheio de zelo. Então, essa é a nossa postura também. E essa postura de Elias desencadeou o juízo contra Jezabel. A segunda chave,
a guerra profética, conselho vezes controle, vezes o espírito de controle. Provérbios 11:14 diz que sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Então, nós vamos ver a diferença do espírito de conselho e o espírito de controle. O espírito de conselho é uma das manifestações do espírito de Deus. O espírito de controle é baseado no espírito de Jezabel. O espírito de conselho produz direção segura, discernimento, correção em amor e temor ao Senhor, enquanto o espírito de controle opera através da manipulação, sedução, intimidação e dominação espiritual. O espírito de conselho age com sabedoria, verdade e alinhamento ao céu. O espírito de controle finge ser conselho, mas semeia confusão, divisão e independência. Então, a guerra entre uma voz do céu que cura e alinha a uma voz demoníaca que distorce e subjuga. Essas são as vozes que vêm para os nossos ouvidos. Então, basta quem você está seguindo, qual conselho você está ouvindo e seguindo. Jezabel sempre se apresenta como alguém confiável e ungida. Ela substitui o verdadeiro conselho do Espírito por influências e falas falsas. Então, queridos, a igrejas, líderes e ministérios que rejeitam a correção, que substituem o conselho do Espírito por estratégias humanas, que negam um confronto profético, né, acabam abrindo espaço para Jezabel dominar. Então, onde o conselho dos céus é silenciado, o falso governo se instala. E o espírito de controle, ele ataca o profético e persegue o conselho puro. 1 Reis 18:17, quando Acabe viu Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então, Jezabel perseguiu Elias porque ele trazia o verdadeiro conselho dos céus. Quantos nós vimos ser perseguidos por ser verdadeiro, né? O espírito de controle odeia o conselho verdadeiro, pois ele desmascara a mentira, quebra o ciclo de manipulação e restaura o altar. Então, quem anda no conselho verdadeiro enfrentará resistências, mas também andará em autoridade. A guerra profética, queridos, não se vence de forma natural, mas com o alinhamento ao conselho celestial. Então, onde o conselho do Senhor reina, há liberdade, segurança e frutificação. Então, Deus está restaurando o conselho profético nos altares, dentro de nós, quebrando todo o domínio do controle, do espírito de controle, e levantando vozes puras e precisas, querido. Nós estamos num tempo, né, numa estação de guerra, e há duas atmosferas brigando, uma que liberta pelo conselho do espírito, e outra que manipula pelo controle disfarçado de espiritualidade. Então, o Espírito de Deus está nos levantando uma geração de conselheiros fiéis, com os olhos abertos e ouvidos afinados, que não se dobram ao espírito de controle, mas que queimam com a verdade. Amém, queridos? Shalom, shalom. Até amanhã,